Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui um top 10 dos aliens mais poderosos do Albedo. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E seguinte rapaziada, nesse top 10 temos 3 participações aí especiais: o Viniverso, o Daniel Leite e também o Boulder Pedro. Então se apresenta pra nós aí rapaziada. E falaram que é o Vini, estamos aqui de volta no canal do Luckzinho mais uma vez para mais uma participação aqui. Muito obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar dos aliens do Albedo. Vai ser um top 10 aí bem interessante. E é claro, o meu canal tá aí na descrição para quem quiser conferir. Tem bastante conteúdo de Ben 10 lá e eu acredito que vocês vão gostar. E aí galera, vocês estão bem? Por que tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Luckzinho. E vamos que vamos aí para mais um vídeo bala, um vídeo top dos aliens do Albedo aí. Lembrando que o meu canal vai estar na descrição. Se você não é inscrito lá, se inscreva galera, me ajude a chegar aí aos 200 mil inscritos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bom pessoal, antes de começar o vídeo eu quero fazer uma observação rapidinha aqui, que nesse top 10 não vai ter os aliens supremos do Albedo. Em breve aí eu vou fazer um top dos aliens supremos mais poderosos do Albedo, mas no vídeo de hoje só vai ter os aliens normais. Então é isso rapaziada, sem mais enrolação, vamos nessa! Quando falamos de top 10 aliens do Albedo, temos que ter em mente algumas coisas, como por exemplo, o fato de que ele não tem todos os aliens que o Ben possui disponível. Mas por quê? Bem, primeiro vamos falar do Alien X. Ele originalmente não tinha acesso ao Alien devido às chaves que limitavam a transformação no Super Omnitrix. E depois o Albedo ganhou a habilidade de se transformar nos aliens no episódio Dobro ou Nada, mas apenas os aliens que o Ben tinha disponível naquele momento no Super Omnitrix. E é até por isso que no Omnitrix definitivo não são mais necessárias as chaves. Então por causa disso ele também não tem acesso ao feedback, já que seu DNA não estava disponível naquela época. O Albedo é principalmente conhecido por ter todos os aliens que estavam disponíveis para o Ben no episódio Batalha Final, incluindo Besta e Chama, mesmo que eles sejam aliens que o Ben não tenha se transformado durante Força Alienígena. Mas o ponto é que o Albedo não pode adicionar mais aliens, já que ele se transforma através de sua própria habilidade e não do Omnitrix, utilizando um estabilizador para conseguir se manter transformado. Assim a gente vai considerar aqui aliens, né, baseado assim na personalidade do Albedo. Tipo, a personalidade do Albedo faz com que os aliens que vão aparecer aqui na lista sejam melhores, entendeu? E sabemos que o Derek J. White, ele fez alguns aliens que tá aqui, não são todos os aliens que o Derek fez o visual que realmente o Albedo tem. Então, por exemplo, o Albedo não teria a Pesky Dust, embora o Derek fez aí o visual como se fosse uma espécie de e se o Albedo se transformasse em uma Nemuína, entendeu? Teria uma aparência assim. Alguns aliens podem ter aparecido, por exemplo, no episódio Noite do Pesadelo Vivo, que tá aqui um episódio que é um sonho, mas os aliens que o Albedo se transformou ali, tipo Acelerado, Kamari, todos ele tinha acesso, ele poderia se transformar na vida real, no caso na vida real do Ben 10. Então galera, em 10º lugar temos aqui o Enormossauro. O Enormossauro é um alien que o Albedo ele utiliza bastante, né? A gente sabe que o Ben demonstrou muitos feitos aí com o Enormossauro, né? Força, agilidade, poder de crescimento, mas o Albedo ele também tem uma grande maestria com o Enormossauro, por causa que ele usa bastante esse alienígena, parece que é um dos preferidos dele, assim como é no caso do Ben. E é tanto isso que o Albedo ele se transforma muito no Enormossauro Supremo. O primeiro Supremo que ele se transformou é o que ele mais se transforma aí ao longo do tempo, entendeu? Então por essa questão do Albedo utilizar muito o alienígena, conhecer bastante ele, vamos deixar ele aqui em 10º lugar. Em 9º lugar temos o Rat. E o Rat é um caso muito legal porque é assim, até mesmo o Azimuth, muito inteligente, ele poderia, se ele quisesse, né, controlar aí a mente do Raj para ele não ficar com a personalidade agressiva, né, dos apoplexianos. Só que ele se deixou sentir a agressividade toda do Raj por causa que ele quer seguir o propósito do Omnitrix de sentir na pele o que é ser um outro ser. O Albedo não tá nem aí com isso, então ele consegue controlar o Raj com a sua inteligência. Cara, imagina se ele consegue fazer isso com o Raj, mas com o Rat Supremo, que é mais poderoso, e ele consegue controlar de boa ali, como mostrado na série, que é o que é interessante de analisar, porque em um HQ o Ben ele tenta se transformar no Rat Supremo, só que acaba não conseguindo nenhuma das teorias que o Rat Supremo seria irracional demais para o Ben controlar, e é por isso que o Super Omnitrix não permitiu o Ben evoluir o Raj, sabe? Mas isso é uma das teorias, né? Mas o caso do Albedo, ele consegue sim controlar a mente do Rat,
E o Wright em si a gente sabe que ele é muito poderoso, né? Conseguiu resistir a uma queda de muitos pés. Ele tem a questão lá dos combates, né? De saber vários golpes, né? Ele sabe, ele inventa, outros ele aprende. Então imagina o Albedo com a inteligência dele. Ele poderia criar golpes de luta galáctica aí, né? Com a sua inteligência. Em oitavo lugar temos aí o Diamante. No caso, o Albedo ele mostrou o diamante cromatizado lá em Força Alienígena. Porém, o Albedo também tem aí o diamante em Omniverse, né? Ou seja, a gente vê que ele é vermelho, que é aquela questão, né, galera? Muitos aliens do Albedo, eles têm uma cor diferenciada por causa da corrupção de DNA que contém o Albedo, mas outros aliens pode ser que naturalmente eles sejam daquela cor. Mas no caso do diamante, a gente pode acreditar nas duas possibilidades, que seja a corrupção do DNA ou realmente existem Petrosapiens vermelhos, já que um pop-up do clássico confirma que existem outras gemas de Petrosapiens. Então tem essa possibilidade. E assim, a gente não tem como saber se é o diamante cromatizado mesmo ou é o diamante convencional, porque tem aquela coisa, tipo, ou o Ben, ele tem os dois diamantes no Omnitrix, né, o diamante cromatizado e o diamante antigo, né, ou o diamante cromatizado tá bloqueado, ou não, ele tá desbloqueado, só que ele existe um outro slot ali do Omnitrix, tipo o glutão puro e turvo, né, a gente sabe que o Ben pode se transformar nos dois, e os dois, assim, o ícone deles, né, é separado, quando o Ben vai se transformar em um dos dois, sabe? Então pode ser o mesmo caso aí com o diamante, em relação a ele cromatizado e o diamante antigo. Ou pode ser que realmente o diamante de Omniverse seja o cromatizado, mas a gente não vê por causa que as roupas cobrem. Você perguntar, Daniel, mas e a cabeça dele não está cromatizada? Mas isso aí é a lógica Sapiens Celestial, né? Que eles mudaram para que o diamante não tenha a cabeça cromatizada, semelhante aí aos Petrosapiens que ressurgiram, né? Tem essas possibilidades, né, em relação ao diamante. Mas uma coisa é certa, o diamante é um dos aliens que a gente sabe que o Ben mais sabe usar. Então imagina o Albedo com a sua inteligência, o que é que ele poderia fazer, dominar com o diamante, né? Em sétimo lugar temos o NRG. Quando estamos falando dos aliens e seu totalitário, o NRG é o segundo alien de Andrômeda mais poderoso. Utilizando seu potencial máximo, ele pode fazer muito além do que o Ben fazia com o NRG, como disparar rajadas de energia radioativa e até criar lava no chão com seus poderes. Com o seu poder máximo, ele poderia fazer coisas que o Pandor fez em sua aparição, como vemos ele absorver energia para ficar maior e mais poderoso, além de ter até demonstrado intangibilidade, o que é um poder bem absurdo. Dessa forma, não temos dúvida nenhuma de que sim, o NRG é extremamente poderoso. Na sexta colocação, temos o Snarrow, um alien que se destaca bastante quando estamos falando de seu potencial máximo, já que nos é confirmado que ele pode realizar magia, sendo elas semelhantes às maldições egípcias. Isso é algo que pro Ben aprender demoraria bastante tempo e ele precisaria do controle mestre. Já o Albedo é capaz que ele tivesse até mais facilidade, tanto devido a seu intelecto, tanto também com o fato de que ele é um vilão e não teria nenhum problema moral em realizar maldições. A gente pode até imaginar que ele poderia fazer uma parceria com o Cthulhu para aprender algumas coisas, já que também é confirmado que ele possui alguma habilidade mágica. E para citar um exemplo de maldição, temos a maldição de Tutankhamon, que diz que se você encostar na tumba dele, você vai morrer. Então caso o Snarrow usasse essa maldição, se você encostar nele, é provável que você morra também. E em quinto lugar temos o Fantasmático, que é um alien que a gente sabe que tem um grande potencial. Até porque ele é um alien full blown, isso quer dizer que a transformação dele é 100% Ectonorita e não tem uma porcentagem mínima do usuário, o que tornaria talvez possível o Albedo ser possuído pelos Scare eventualmente, mas é provável que seu estabilizador tenha alguma tecnologia contra isso, já que o próprio Azimuth afirma que o estabilizador é inteligente. Ora, que aparelho inteligente, pelo jeito vai durar para sempre. Logo, o Albedo conseguiria usar o alien sem nenhum problema, podendo desfrutar de sua intangibilidade, poder misturar intangibilidade e tangibilidade, dessa forma podendo atacar inimigos por dentro de seus corpos, também a sua habilidade de possessão, que é capaz de controlar os seus oponentes e até utilizar seus poderes. E é claro, poderes demonstrados pelo próprio Scare, como disparar feixes de energia e também telecinese. Então é fato que sim, o Fantasmático é extremamente poderoso e tem um potencial absurdo, merecendo sim sua colocação. Vamos prosseguir com o top, com o quarto lugar estando com o Gravataque. Não tem muito o que se explicar. O Gravataque Supremo é um dos, ou se não o Supremo mais poderoso de todos. O Gravataque normal por si só já mostrou feitos impressionantes, como por exemplo uma força aprimorada sendo capaz de abrir um buraco no chão, o poder de controlar a gravidade com essa aura,
né, que é algo impressionante, que dá muito poder a ele, além, é claro, dele ser capaz de abrir um buraco negro, como ele mesmo fez na série, e como confirmado pelo Duncan Royal, se ele treinasse mais, ele pode criar um quasar, o que é algo muito poderoso. Então é óbvio que o quarto lugar fica para o Gravatak. Em terceiro lugar está o Gigante. Ok que na linha do Tempo Prime a gente nunca viu o Albedo se transformar no Gigante, porém a gente viu ele se transformar no Gigante no jogo Ben 10 Cosmic Destruction. Sim, esse jogo ele não é considerado canon para a linha do Tempo Prime, porém ele é canônico para o multiverso Ben 10 como uma linha do tempo alternativa. E além do mais, a personalidade do Albedo do jogo é a mesma do Albedo Prime, o que faz que a gente possa concluir que os feitos do Gigante naquele jogo é o mesmo que o Albedo Prime faria na linha do Tempo Prime se ele se transformasse no Gigante. Além disso tudo, a escritora do jogo é a Charlotte Lois, que é a esposa do Dwayne McDuffie, e também a escritora de Ben 10 Omniverse, né, editora de história. Então isso faria com que sim, a gente possa concluir que os feitos do Gigante naquele jogo são os mesmos do Gigante que o Albedo Prime se transformaria. Claro que em questão de design seria diferente, mas em questão de feitos, pelas personalidades serem as mesmas, seriam os mesmos. E no jogo o Albedo fez feitos extremamente impressionantes, como por exemplo, ele foi rápido o suficiente para ir de um ponto da galáxia, usando a tempestade cósmica, até a Terra, enquanto o Ben, como o Gigante, conseguiu ser 24 vezes mais rápido que a luz, além que ele destruiu planetas usando os poderes Tokustars do Gigante do Mal. Então com isso tudo dá para concluir sim que o Gigante do Mal seria sem dúvidas um dos mais poderosos do Albedo e por isso merece o terceiro lugar no top. Em segundo lugar no top está o Tartagira. O Tartagira está presente no top porque, seguindo a lógica do episódio Dobronado e tal, o Albedo tem acesso ao Tartagira. Isso se deve porque o arco do Agregor ocorre antes do episódio Dobronada. Logo, naquele ponto da história, o Ben já tinha absorvido o DNA dos 5 alienígenas de Andrômeda no Super Omnitrix, fazendo com que ele tenha acesso aos 5 aliens. Então sim, o Albedo tem acesso aos aliens de Andrômeda, e no processo ele tem o Tartagira. Isso faz com que o Tartagira do Albedo seja muito mais poderoso e tenha bastante potencial do que o do Ben, já que graças àquela fala do Derek, na qual ele fala que se o Ben tivesse controle mestre, ele poderia aprender magia com Tartagira e tal, o Albedo seria muito mais poderoso, porque ele poderia aprender magia com Tartagira, porque tem todo o caso do estabilizador do Albedo que faz com que ele possa ficar mais tempo nas transformações, como se ele tivesse meio que um controle mestre, de trocar forma para forma. A gente vê isso lá em Omniverse. Então o Albedo teria muito potencial com Tartagira, principalmente por causa da inteligência dele, na qual faria com que ele poderia aprender mais rápido magia, o que faz com que ele mereça esse segundo lugar no top. Agora em primeiro lugar temos o Albedo em sua transformação normal. A gente já viu a transformação suprema dele, e para simplificar, o Albedo Supremo ele é tão poderoso que tem um raio que supera até o glutão, que pode comer basicamente qualquer coisa. Até os sapos celestiais, se for permitido, o glutão pode comer. E também o raio dele é superior ao Gosma, cara, sendo que o próprio Gosma é um alien que é imune a raios. Então rapaziada, só da gente ver isso na série, o raio do Albedo Supremo tem um nível absurdo de poder. Agora o Albedo normal é o que faz tudo acontecer. Ele conseguiu pegar o cristal polimorfo, soube entender o contexto de como gerar e criar os aliens supremos também. E a forma normal do Albedo é muito mais inteligente porque ele não está suscetível à genética do Ben, querendo ou não. Porque a genética do Ben é algo um pouco complicado. Porque imagine você passar sua vida inteira sendo uma espécie, aí depois você se torna outra espécie. Claramente é melhor você ser você mesmo. E obviamente o Albedo, sendo ele mesmo, é melhor e mais poderoso do que ser outro ser. Então, consequentemente, é por isso que consideramos o Albedo normal o alien mais poderoso do Albedo, que é ele mesmo. Por ele ser ele mesmo, ele vai se dar o melhor para ser um alien mais poderoso que os outros, ao invés dele ser outra espécie, como o próprio exemplo dele não gostar de ser o Ben. Então o Albedo sendo ele mesmo com o potencial de fazer o que ele consegue fazer. Aí sim o buraco é mais embaixo, porque a gente sabe que o Albedo normal é o ser que consegue se tornar supremo, se hiperevoluir. Então é por conta de todos esses fatores que a forma galvaniana do Albedo é a mais poderosa de todas. Mas claramente em poder massivo, destruição ou força física ele está longe. Mas agora, contando a lógica de personalidade e inteligência, aí sim ele sem sombra de dúvidas é o alien mais poderoso desse nosso top 10. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like,
se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga pro canal. E também não se esqueça aí de se inscrever no canal do Daniel, do Builder Pedro e também do Vini. E aproveita aí e me segue no Instagram e no TikTok, que também vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso, rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Esse não sou eu. Vou tirar o relógio daquele infeliz. O que aconteceu? Sincronizado com o portador do Omnitrix. O meu corpo mudou e tudo só piorou. Quando eu fiquei preso nessa forma